Qual a importância do sistema de gestão, você sabe? Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Qualidade Descomplicada. Meu nome é Kátia Gagetti, eu sou especialista em sistema de gestão da qualidade e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do sistema de gestão que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? E trazer um pouquinho mais de conceito, um pouquinho mais de informação do que é o sistema de gestão da qualidade, principalmente, e o que ele ajuda você aí na entrega de resultados, como é que funciona todo esse processo, né? Qual a importância disso tudo. Antes de mais nada, curta aí esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acione o sininho para que você seja alertado e alertada de qualquer vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho mais disso, né? O que a gente está falando em relação à importância do sistema de gestão da qualidade, tá bom? Muito bem, mas antes da gente começar, é importante a gente entender o que é um sistema de gestão, né? O que significa um sistema de gestão? Eu falo tanto de sistema de gestão aqui e às vezes isso não fica muito claro para as pessoas que não estão lidando com isso diretamente, mesmo estando na área da qualidade, não necessariamente você está lidando com a implementação do sistema de gestão da qualidade e aí precisa de um suporte, de uma ajuda, né, de uma orientação do que a gente está falando, né? Basicamente, quando eu falo de sistema de gestão, a gente está efetivamente aqui dizendo que ele é um conjunto de elementos, né, que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Isso é muito interessante. Eu trouxe aqui a visão aqui do corpo humano, fazendo essa analogia, porque quando a gente olha o corpo humano ele é formado de vários sistemas, né? Então a gente tem o sistema circulatório, que faz com que o sangue circule por todo o organismo. A gente tem o sistema neurológico, né, que a base funcional é o cérebro, que organiza, né, todos os outros sistemas no nosso corpo. A gente tem o sistema esquelético, que faz com que a gente se mantenha ereto, né, que a gente consiga efetivamente fazer com que a estrutura corpórea se mantenha em pé. A gente tem o sistema de renal, né, que vai filtrar aí todos os líquidos, né, para que a gente possa eliminá-lo e eliminar do nosso corpo humano qualquer toxina que porventura a gente tenha produzido, né, dentro do corpo humano. Ou seja, são vários sistemas. E quando a gente fala que ele é interdependente, a gente está dizendo exatamente isso. Cada um dos sistemas tem uma forma de fazer, né, tem uma função específica para entregar o resultado dele, mas e por isso que eles são interdependentes. Porém, todos eles têm um propósito comum, todos eles trabalham para atingir um único propósito, que no caso do corpo humano é fazer valer a vida, né, para que a gente preserve a vida, consiga manter o corpo vivo. Então todos os sistemas trabalham interdependentes, cada um tem uma sua função, como eu mostrei, mas eles têm um único propósito, que é fazer o ser humano viver, né? Quando qualquer um desses sistemas falha, efetivamente o corpo humano começa a falhar e morre, né? Então, claramente, a gente tem aí uma comparação, uma analogia do sistema de gestão com o corpo humano. É a mesma coisa, né? O sistema de gestão ele também tem vários elementos que vão trabalhar de forma interdependente, tem vários processos, tem uma série de coisas que eles estão trabalhando para entregar uma única coisa, que é o resultado. Quando a gente fala aqui especificamente de propósito comum, eu estou falando de resultados da organização, né? Então a gente está falando efetivamente que são aqueles resultados que você precisa entregar para garantir que a organização sobreviva, da mesma forma como a gente falou aqui do corpo humano, tá bom? Então isso é um sistema de gestão de um modo geral. Para a qualidade, efetivamente vai ter aí uma série de elementos que
devem manter as questões de qualidade vivas dentro da organização, e o propósito comum é entregar resultados e a satisfação do cliente. Basicamente, o sistema de gestão da qualidade tem esse intuito de garantir aí a satisfação do cliente. Então, tudo que for construído e concebido, né, para ser feito, tem que ser nesse objetivo. Basicamente, quando a gente fala de sistema de gestão, a gente está falando a forma como a organização faz as coisas acontecerem para entregar os seus resultados. No final do dia, é isso. E o sistema de gestão da qualidade, especificamente, ele é feito de alguns princípios, né, que são muito importantes, porque eles é que vão regular todas as regrinhas, todos os processos, a forma, a estrutura dele vai estar baseada nesses princípios. O primeiro não poderia ser diferente, né? Quando a gente olha aqui, basicamente, o primeiro princípio da qualidade, como a gente comentou lá atrás, né? É o foco no cliente, né? Então, a gente tem aqui um foco no cliente, que é o principal objetivo, né, o principal propósito do sistema de gestão da qualidade. Um outro princípio, né, é um princípio muito importante, que é o princípio de liderança, porque é a liderança que vai dar o tom para tudo que acontecer dentro da organização. Então, o líder é que vai desenvolver aí as questões todas das políticas, né, dos processos que precisam ser estabelecidos, da forma como a organização vai atuar, a cultura que essa organização tem. Então, tudo isso está fomentado dentro do sistema de gestão da qualidade, e a liderança é um princípio muito forte dentro do sistema, porque sem ela nada vai funcionar da forma como deveria ser, nada vai ser conduzido da forma como deveria ser, se essa liderança, por exemplo, não estiver engajada, não estiver querendo que as coisas aconteçam para satisfazer o cliente, para garantir que os processos estão entregando o produto dentro de um padrão especificado, né, de garantir que tudo que está sendo feito tem uma observância de reduzir os erros, os defeitos, né, as não conformidades. Então tem aí um papel crucial do líder, que vai direcionar as pessoas para entregar os resultados que a organização espera, né? Um outro princípio importante também, a gente já falou algumas vezes, que é a abordagem de processos, né? Então, a abordagem de processos, ela é muito importante, porque a gente tem que definir, como a gente já falou em outros vídeos, os processos chaves da qualidade, né? Quais são aqueles processos que precisam estar padronizados, que precisam gerar resultados, que a gente tem que medir os desempenhos, né? Quais são os riscos, né, que eu posso ter dentro dos meus processos e que eu preciso mitigar, se existem oportunidades de melhoria, como que eu vou fazer essas oportunidades acontecerem. Então tem uma série de questões aqui que a abordagem de processos ela vai trazer, por isso que ela é um princípio básico, é também uma questão de que a gente tem que, dentro de um sistema de gestão da qualidade, montar esses processos, né, defini-los e padronizá-los, tá bom? E um princípio importantíssimo e que vai garantir toda uma estrutura de um sistema de gestão, que é aquele conhecido nosso PDCA, né? Que é o planejar, né? Que a gente chama de plan, é o do, o check e o act. Ou seja, planejar, fazer, checar e agir, né? Então a gente tem que ter como estrutura e princípio básico da qualidade o PDCA, porque é assim que as estruturas do sistema de gestão funcionam, né? A gente precisa ter um bom planejamento desse sistema de gestão, a gente precisa executar todas as atividades com base nesse planejamento, a gente precisa ter uma sistemática de checagem, de verificação, para que a gente consiga verificar se tudo que foi planejado está sendo executado da forma como planejado, e se não tiver,
a gente precisa tomar uma ação. Essa ação pode ser uma ação de correção, pode ser uma melhoria que precisa ser feita, né? Pode ser qualquer coisa que possa melhorar continuamente o nosso sistema de gestão da qualidade. Então, por isso que ele é um princípio básico bastante forte e importante nesse processo todo, né, de implementação do sistema de gestão da qualidade. A gente precisa ter para tudo isso um ponto importante que são pessoas, né, engajadas, né? Por que precisa ter pessoas engajadas, né? Porque sem isso a gente não consegue fazer o sistema de gestão rodar a contento. A gente não consegue entregar os resultados que precisam ser entregues, né? A gente não se compromete com metas, não se compromete com os processos, né? Com os procedimentos, com a forma de controlar os nossos processos, a forma de controlar os produtos. Então acaba que quando você não engaja as pessoas, isso tem aí um viés negativo, né? E esse papel aqui, ele tem uma grande importância, que é o papel do líder, né? Então tem um papel importante aqui do líder nesse aspecto, né? Por quê? Porque esse líder, ele tem que garantir que as pessoas estão comprometidas para entregar o resultado. Então, se a gente quiser que pessoas se engajem, o exemplo do líder é que vai fazer toda a diferença nisso, e também essa forma de comunicação, né, que essa liderança tem com os seus liderados, para garantir que tudo isso que a gente está montando dentro do sistema de gestão da qualidade está sendo feito da forma correta, né? Um outro princípio que ele é tão importante quanto é a tomada de decisão baseado em evidências. E por que a gente fala que tem que ser baseado em evidências? Porque eu já disse em alguns outros vídeos que tudo que a gente faz na gestão da qualidade é baseada em fatos e dados. E evidência, basicamente, é isso que a gente está falando, né? Quando a gente precisa melhorar um processo, melhorar um produto, a gente tem que ter alguma informação que diga que a gente precisa melhorar aquilo, né? Então a gente precisa ter informações, dados, né? A gente precisa ter os resultados, né, dos indicadores demonstrando que precisa ser melhorado alguma coisa. Então eu tenho que ter informação do meu processo produtivo dizendo que existe alguma não conformidade, alguma falha que precisa que eu melhore algo. Então tudo isso tem que ser baseado em uma evidência objetiva, até as verificações, né? Quando eu vou fazer uma auditoria, por exemplo, a gente tem que coletar evidências para demonstrar se aquele processo está em conformidade ou se ele tem alguma não conformidade. Então, por isso que o sistema de gestão da qualidade, ele tem um dos princípios básicos, que a tomada de decisão para melhorar resultados, ela tem que ser baseada em evidências. E por fim, um outro princípio, apesar de ser o último, não é menos importante, ele é bastante importante, que é a gestão de relacionamento, né? Então a gente precisa ter uma boa gestão de relacionamento para garantir que todas as pessoas, todos os times, eles estão trabalhando de forma a entregar um propósito comum. Então a gente precisa ter trabalho em time, a gente precisa trazer times multifuncionais, né, de várias funções dentro da organização, que possam contribuir para a melhoria dos resultados. Por isso que a gente precisa ter esse princípio bastante sedimentado, com muito foco, né? E aí também, olhando aqui, a gente tem um papel grande disso da liderança, principalmente a liderança mais sênior, né? Que trabalha nessa organização, para que a gente possa garantir essa gestão de relacionamento positiva, né? Uma gestão de relacionamento saudável, né? Então, para que a gente possa entregar melhores resultados, tá bom? Bom, com isso, a gente vai ter aí claramente
o PDCA rodando, né, como a gente já mostrou lá atrás, e ele vai trazer aí uma melhoria, né? Então a gente vai ter o planejamento no nosso sistema de gestão, e aqui dentro do planejamento é importante a gente ter todo um processo de comunicação organizada, né? Existem aí muitas falhas que a gente vê no dia a dia, durante os processos, né, que eu audito, por exemplo, que existem não conformidades muito em função de falhas de comunicação. Então essa comunicação ela precisa estar organizada, as pessoas precisam saber quais são os seus papéis e responsabilidades, as pessoas precisam saber qual é a política, né, da organização, ela tem que saber qual é o código, né, de conduta, qual é a conduta que ela precisa ter dentro daquela empresa. Então isso tudo faz parte do planejamento do sistema de gestão da qualidade, além do planejamento em si, ter esse processo de comunicação extremamente organizado para garantir que todas as pessoas que tenham que saber sobre os objetivos, as políticas, as informações importantes para a sua atividade, elas saibam no tempo correto, no momento certo, né? E na velocidade, no formato, né, que vai ser o mais adequado para que ela entenda aquela informação. Quando a gente vai executar, óbvio que a gente vai fazer uma série de atividades ali dentro do nosso dia a dia e que vai fazer com que a gente verifique se a gente está em conformidade com os padrões que foram estabelecidos, com os requisitos, por exemplo, se eu tenho uma certificação ISO, eu preciso atender os requisitos dessa norma, quando eu estou efetivamente atuando, né, no meu dia a dia. Então ali o do basicamente é fazer aquilo que a gente padronizou, é fazer o que está planejado, é atender os padrões especificados, né, dos produtos, dos materiais, é atender o plano de mitigação de riscos, é atender o plano de fomento de oportunidades de melhoria. Então tudo isso é o que está acontecendo no do PDCA, né? E óbvio que a gente com isso tem aí uma maior diligência, né, para poder observar, conseguir atuar em alguma situação que possa gerar, por exemplo, algum incidente de qualidade, algum recolhimento de produtos, alguma situação que às vezes saia fora do nosso controle, a gente tem que ter sistemáticas para poder trazer para o controle, né? No cheque, basicamente, a gente vai ter os processos de verificação, seja os processos de verificação dentro do processo produtivo, no dia a dia, nos controles que eu faço, seja nos processos de auditoria, né, que a gente faz normalmente nas empresas, né, dentro das organizações. Então aqui, efetivamente, é checar se tudo que eu planejei e que tudo que eu executei realmente está contento, né, está sendo feito da forma como foi planejado para ser feito. E no ACT, né, no agir, a gente vai trazer aí as melhorias de resultados, seja por uma tratativa de não conformidade, porque de repente na hora que eu fui fazer o meu cheque lá, minha auditoria, eu identifiquei que algumas coisas não estavam acontecendo do jeito que deveria ser, então eu vou ter que tomar uma ação, né, tratar essa não conformidade e aí com isso também melhorar os resultados, né, trazer aí mudanças nos meus processos que possam melhorar os resultados. Então essa é a forma como o PDCA ele vai se organizando para garantir que o sistema de gestão ele tem a importância devida, ele está entregando o resultado que a gente espera que ele deveria entregar, que é, na verdade, se a gente for ver, o PDCA é uma abordagem sistemática para melhoria, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando que ele é um ciclo, né, que ele fica rodando o tempo todo, então a gente vai estar sempre fazendo com que as nossas atividades, os procedimentos, a forma como eu padronizo, né, tudo isso vai rodar esse PDCA e a gente vai estar sempre planejando, vai estar sempre executando algo, sempre checando e agindo, né, seja para melhorar, seja para corrigir algumas questões ou tratar não conformidades, né, e aí voltar para o plano novamente e ver o que precisa ser melhorado no plano para poder rodar esse PDCA outra vez, né? Então, basicamente é assim que o sistema de gestão da qualidade ele vai funcionando, né? E como resultado disso, óbvio que a gente vai ter aí
uma série de questões importantes, né, que a gente precisa estabelecer. Por exemplo, a gente vai ter aqui uma redução de riscos, né? Então a gente vai ter uma redução importante de riscos. Por quê? Porque efetivamente, quando a gente está montando o sistema de gestão da qualidade, a gente está identificando riscos e oportunidades, e aí eu vou trazendo planos de mitigação desses riscos, como eu já disse em outros vídeos, e isso vai trazer aí uma redução desses riscos para a organização e com isso prevenindo, né, trazendo uma prevenção importante, né. Um outro ponto é que a gente tem uma comunicação, né, mais assertiva em toda a cadeia produtiva, né? Toda a cadeia, desde os meus fornecedores até os meus clientes, passando pela minha empresa, a gente precisa ter um processo de comunicação que garanta que todo mundo saiba o que tem que fazer, o que tem que entregar, quais são as suas metas, né? Quais são os processos que elas precisam fazer, qual é a atividade do dia a dia, quais são suas responsabilidades frente ao sistema de gestão, e nisso elas vão contribuindo aí cada vez mais para os resultados gerais, tanto os seus próprios, né, o seu próprio resultado, como o resultado da organização de um modo geral, né. A gente também claramente reduz insatisfação, né? A gente reduz reclamação de clientes, né? Então aqui a gente vai reduzir reclamações, né, dos nossos clientes, porque isso é básico, né? Os nossos clientes esperam ser atendidos de acordo com o que eles definiram para a gente, né? Então eles têm uma expectativa e a gente precisa atender essa expectativa, né, como empresa e como gestores da qualidade, como pessoas que atuam dentro da organização, como nós da área de qualidade precisamos ter esse compromisso, né, de satisfazer o cliente. Então, quando a gente satisfaz, a gente obviamente vai reduzir reclamações, vai reduzir incidentes de qualidade, porque a gente está focado no cliente, né? Então a gente está fazendo todo o nosso dia a dia, as coisas que a gente tem que entregar no nosso dia a dia na empresa, com foco no cliente, né? Pensando nele, pensando se aquela atividade, se aquele projeto que eu estou fazendo, ele de fato vai atender o cliente de uma forma plena ou não. Então essa mentalidade de foco no cliente a gente precisa ter em todas as atividades que a gente vai fazer no dia a dia. E por fim, a gente vem aí com uma padronização, né? Como a gente já falou em outros vídeos, a padronização ela é muito importante para garantir que as pessoas estão fazendo aquilo que elas precisam fazer, né? Então, se existe um processo, um procedimento, uma instrução de trabalho, um método que elas precisam atender, elas precisam saber desse método e precisam atendê-lo para garantir o resultado final. Então, por isso que tem uma padronização e uma garantia também de harmonização, né, dos processos, dos procedimentos, né, das normas que porventura eu tenha internamente, né? Então é desta forma que a gente vai executando aí a gestão da qualidade, né? Assim que o sistema de gestão funciona, essa é a importância dele. Por isso que as empresas que têm sistemas de gestão robustos, elas conseguem sim reduzir reclamações, elas conseguem sim reduzir incidentes de qualidade ou até eliminá-los, né? Elas conseguem sim ter um engajamento, né, com seus colaboradores melhores, né? Então tudo isso tem a ver com o que a gente precisa, né, entregar dentro do nosso dia a dia, tá bom? Então é isso, gente. É importante a gente fazer aqui um resumo desse processo, né? Então o sistema de gestão, como eu falei, ele é um conjunto de elementos que
tem como principal objetivo, né, interagir entre si, mas de forma interdependente, para que ele possa entregar um resultado comum, né, um propósito comum dentro das empresas. A gente precisa garantir que isso está acontecendo. Para isso, a liderança, né, a alta liderança dessa organização precisa estabelecer qual é o seu propósito, né, qual a sua missão e valor dentro dessa organização, quais são as políticas, né, quais são os objetivos e metas que as pessoas precisam saber e precisam entregar. Então, por isso que essa informação toda que a gente faz no dia a dia, ela precisa estar também na consciência de todos os trabalhadores dentro da empresa, né? Efetivamente, a gente tem aí um PDCA que sempre roda, né? Com um foco muito grande na gente planejar o sistema de gestão, tendo uma comunicação bastante assertiva, né, com toda a cadeia produtiva, garantindo, né, que os padrões estão sendo executados, né, que os procedimentos, as tarefas estão sendo executadas de acordo com os requisitos, com os padrões que foram definidos, né, dentro da empresa. A gente tem que ter sistemáticas para verificar se tudo que a gente planejou está acontecendo a contento, e se não estiver, a gente tem que ter formas, né, de reagir a isso, né, de agir, seja tomando uma ação corretiva, né, tratando uma não conformidade, seja melhorando um processo através da verificação que a gente está fazendo aí no nosso dia a dia, né. E como resultado, óbvio, né, a gente vai ter aí uma redução bastante importante ou até uma eliminação de riscos e incidentes de qualidade. A gente vai reduzir as insatisfações e reclamações de clientes e consumidores, né? A gente pode, inclusive, garantir que essa comunicação que a gente tem dentro da organização, ela atinja desde os nossos fornecedores até os nossos clientes, garantindo que todos tenham compromisso para a entrega dos resultados, né, que a gente precisa entregar. E, óbvio, por fim, a gente vai ter aí uma série de atividades, né, de padronizações que a gente precisa garantir que seja feita para que os processos, o sistema de gestão da qualidade, ele entregue ao que se propõe, que é entregar o resultado final e a satisfação do nosso cliente, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que você né, tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta e também me siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus colegas, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, acione o sininho para ser alertado de qualquer novo conteúdo que eu poste aqui, e eu te vejo num próximo vídeo, numa próxima aula. Obrigada, até mais e bora descomplicar a qualidade. Tchau!